Bom dia, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com muita alegria, nós damos início a mais uma manhã de espiritualidade aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora Auxiliadora. Nessa manhã, nós vamos refletir, para que nós estamos neste mundo. E o nosso convidado, que a gente tem a alegria de receber nessa nossa manhã de espiritualidade, é o Ramon, nosso paroquiano e amigo aqui da nossa comunidade também. É uma alegria poder estar aqui com você também, Ramon. Então vamos rezar pedindo a luz do Espírito Santo para nós nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós nos entregamos nas tuas mãos, Senhor, consagramos todo o nosso ser, toda a nossa vida. Te entregamos esse momento de espiritualidade para que o Senhor mesmo nos conduza, para que o Senhor mesmo nos dirija, nos oriente, nos encaminhe. Mostrai-nos os vossos caminhos para que neles nós firmemos os nossos passos. Te entregamos também a vida do Ramon, todas as palavras que hoje ele nos dará, que o Senhor o inspire, o conduza pela força do seu Espírito Santo. Pedimos isso por intercessão de nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, bom dia, Ramon. Bom dia, tudo bem, Frei Bruno? Beleza, graças a Deus. Então, se apresenta um pouco para quem está nos acompanhando. Vamos lá. Meu nome é Ramon Jimenez, eu sou paroquiano aqui na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, professor de filosofia, trabalho com assessorias de pastoral, e foi com muita alegria que há mais ou menos uns 2 meses, né, Frei Bruno, nós conversamos, e você apresentou o projeto Manhã de Espiritualidade e nos convidou para poder fazer um encontro juntos, e com muita alegria eu aceitei essa proposta. Sou casado, né, minha esposa Patrícia, minha filha Maria Eduarda, e nós moramos aqui no bairro mesmo, no bairro João Pinheiro. Muito bem. E quando o Frei Bruno nos chamou para poder conversarmos nesse momento de espiritualidade, nessa manhã de espiritualidade, ele propôs o tema "Para que estamos neste mundo?". A minha palavra primeira nesse momento não pode ser outra senão obrigado, né? Obrigado a você que está nos acompanhando neste momento, obrigado à paróquia Nossa Senhora Auxiliadora que abre-nos este espaço, obrigado ao pároco Frei César Cardoso, obrigado aos frades carmelitas que desempenham este trabalho pastoral, de maneira especial ao Frei Carlos, que está na técnica, né, nos bastidores, e ao Frei Bruno, que é o nosso contato neste projeto. E conversarmos sobre o porquê, o para que estar neste mundo, parece que é uma pergunta que se apresenta de uma maneira clara, ao mesmo tempo que, quando eu fiz o convite, eu apresentei o convite, vários disseram um bom tema, um tema pertinente, também muitos na caixinha lá do WhatsApp mandaram a resposta. A resposta parece-nos mais do que clara, óbvia também, né? Ainda mais se formos buscar na Sagrada Escritura, se formos buscar no Catecismo da Igreja Católica, a resposta está lá. O Catecismo, ele nos apresenta
no número 1 a 3, que o motivo para estarmos neste mundo é conhecer e amar a Deus. No seu número 358, diz que o homem foi criado para servir e amar a Deus. Então, a grosso modo, se fôssemos olhar, a resposta já está dada, poderíamos encerrar aqui o nosso bate-papo, né? E poderíamos tentar resolver uma outra questão. No entanto, não é tão simples assim, né? Todos concordamos que nossa primeira missão é amar. Nessa missão, neste estado de amar, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se quando ele nos fez, ele viu que tudo era bom, e quando ele fez o ser humano, ele viu que ali estava a sua imagem e semelhança, é no amor, é na capacidade de amar que nós nos aproximamos do ser de Deus. E também é muito interessante que nós podemos viver esta missão, esta tarefa que nos foi dada, nos mais diversos estados de vida, né? Dentro de um ministério ordenado, dentro da vida consagrada, dentro do sacramento do matrimônio, dentro também de uma opção de se viver solteiro, é possível vivermos esta missão. Nós podemos também desempenhar esta missão nos mais diversos papéis sociais que nós vivenciamos, que nós assumimos. E nós devemos e podemos também viver esta missão dentro dos nossos relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, afetivos, relacionamentos familiares. Poderíamos, como disse, encerrar aqui a nossa reflexão se não fosse tão complexa esta questão de perguntarmos agora o que é o amor. É uma palavra tão usada, muitas vezes nós já ouvimos, nós já empregamos, já utilizamos, e este é o problema com as palavras. Quando as palavras elas são usadas muitas vezes, elas vão como que perdendo a sua carga semântica, a sua carga interpretativa. Elas vão se tornando como que vazias. E esta palavra amor, ela é muito empregada e ela se encontra nas poesias, ela se encontra nos lábios dos enamorados, ela se encontra nos livros sagrados, Torá, Alcorão, Bíblia, Primeiro e Segundo Testamentos, né? Nas mais diversas religiões, amor, caridade, ela surge, ela aparece, até mesmo como um mandamento de ouro. A palavra amor também aparece nos mais diversos estilos musicais. A palavra amor também se encontra nos cantos religiosos, nas celebrações litúrgicas, mas nós podemos nos perguntar, o que vem a ser o amor? A princípio, nós identificamos o amor com sentimento. Que o amor é um sentimento. E se nós compararmos com outros sentimentos que geram em nós um estado, como, por exemplo, a dor, se nós pensarmos num sentimento de dor, você logo vai lembrar aquela vez que você bateu o seu dedinho pequenininho, mindinho, na quina da cama. E ali você vai saber o que é dor. Você vai lembrar a vez que você caiu quando era criança e ralou o joelho e antigamente passava um mertiolate e ardia demais. A gente já caía, machucava e chorava, não pelo machucado em si, mas pelo remédio que ia passar no machucado, porque doía muito. Então, com essas experiências, você sabe o que é a dor. Se eu falar para vocês, você relembrar uma experiência de calor, basta você se lembrar quando você foi em Montes Claros, por exemplo, em Ipatinga, né? Temos amigos lá em Ipatinga também que podem estar nos ouvindo agora, com todo carinho. Relembrar que dizer de Ipatinga, você vai lembrar a experiência de calor. Então, você sabe o que é calor. Mas e amor?
Com que experiência nós podemos identificar para reconhecer ali, naquele momento, eu estava amando? Dor, eu sei o que é. Calor, eu sei o que é. Mas e amor? Nós não sabemos. Então, como professor de filosofia, eu gostaria de convidar vocês para passearmos um pouco sobre o pensar de 3 grandes pensadores. De maneira breve, nós vamos refletir um pouco sobre 3 modos de pensar. Nós iremos revisitar Platão, Aristóteles e Jesus Cristo, né? 3 grandes expoentes que marcaram a nossa história. Platão, matemático, né? Aristóteles, pai da ciência, biólogo, e Jesus Cristo dispensa qualquer apresentação, né? O ser pensante, o líder religioso que dividiu a história, que começa um outro momento dentro da nossa história. Antes de começar os 3 pensadores, né? Saudar todos aqueles que estão conversando e acompanhando a gente, de Caratinga, Belo Horizonte, né? Aqui da nossa paróquia, de Carmésia, né? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e se tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma interferência, né? Alguma colocação, vocês podem enviar pelo chat, tá? O Frei Bruno está ali encarregado de poder também apontar, anotar, e depois a gente pode conversar sobre isso mais adiante, ok? Combinado? Então vamos dar continuidade e revisitarmos esses 3 pensadores, começando por Platão. Eu mesmo já ouvi, garanto que vocês já ouviram e já empregaram muitas vezes a expressão amor platônico. E a gente emprega amor platônico com tal convicção, com tal certeza, que parece que nós sabemos o que é amor platônico. E cada vez que eu escuto alguém falando e definindo um sentimento que ela tem ou outra pessoa tem como amor platônico, mais eu tenho certeza de que ela não sabe o que é amor platônico. Platão, ele escreveu 35 diálogos, né? Um desses diálogos ele escreveu sobre o amor. E o diálogo que ele escreve sobre o amor é intitulado O Banquete. Por quê? Não sei, né? E por que ele também não colocou como título o amor? Também não sei, mas é Banquete, subtítulo sobre o amor. E é interessante pensar que ali ele não escreve uma tese, o estilo de escrita na época era um diálogo como semelhante a uma peça de teatro, onde ele vai colocando personagens e esses personagens vão discorrendo sobre um tema. E algum personagem fala sobre o que é o amor, mas não quer dizer que é aquilo que Platão concorda como sendo o amor. O que Platão expressa como sendo o pensamento dele sobre o amor está na boca de Sócrates. Em determinado momento, Sócrates nos fala de que amor é desejo. Essa é a definição de amor para Platão, na boca de Sócrates. E este amor como desejo, nós conhecemos como sendo eros, né? Platão não falava português, a língua de Platão era o grego, e uma das formas de dizer amor em grego é eros. Em suma, você ama o que você deseja. E você ama na intensidade que você deseja. E mais à frente, Platão também nos define o que é desejo. Desejo é aquilo que falta. Ou seja, nós amamos o que nós desejamos. Nós amamos aquilo que nos falta. Você ama o que você não tem.
você busca aquilo que te falta. Logicamente, quando você passa a ter, você não pode amar mais, porque se você tem, você já não deseja. E se amor é desejo, amor não é a posse. Então nós corremos como que freneticamente em busca daquilo que amamos. Se ainda nós não conseguimos entender o que é o amor para Platão, basta nos lembrar quando éramos criança e queríamos ardentemente, desejávamos um brinquedo. Passava uma propaganda na televisão e a gente ficava assim com os olhos vidrados. Se nós víamos aquele brinquedo na mão de alguém, o nosso coração palpitava, nós queríamos ardentemente aquilo, e a gente chegava e falava, eu vou ser feliz plenamente quando eu tiver aquele brinquedo. E quando a gente ganhava aquele brinquedo, a gente brincava um dia, brincava 2 no máximo, às vezes uma manhã, e fazíamos o que com o brinquedo? Deixávamos para o canto. Ou seja, nós desejávamos ardentemente aquele brinquedo enquanto nós não o possuíamos. A partir do momento que nós possuíamos aquele brinquedo, ele já era totalmente desprezível. A gente já desejava um outro e a gente começava a amar aquilo que nós não tínhamos ainda, aquilo que nós estávamos desejando. E este sentimento de insatisfação, esse sentimento de querermos nos completar, ele é próprio do ser humano. Somos seres que precisamos adquirir, precisamos ter, e queremos e desejamos e desejamos e desejamos cada vez mais. E é isso que Platão coloca como sendo amor. A mídia, ela percebeu muito bem isso. O marketing percebeu muito bem isso. Resta-nos ver, nesse período de pandemia, como que aumentou as vendas online. Porque estávamos precisando ou porque foi incutido um desejo. Você não tem isso, por isso que você não é feliz ainda. Você não tem aquilo, por isso que você não é feliz ainda. Você pode adquirir isso e ser mais feliz nessa pandemia, nesse tempo de clausura que você está vivendo. É isso que vai te trazer, esse objeto, é esse produto que vai te trazer a felicidade verdadeira. Sem precisar sair de casa, colocávamos o número do nosso cartão de crédito, ou imprimíamos o boleto e já pagávamos, ou fazíamos o Pix, que é a nova maravilha do mundo, e dentro de pouco tempo, o produto chegava em nossa casa. Que maravilha! E a nossa alegria quando recebíamos aquele produto que nós ainda não tínhamos, e a nossa desolação quando passava um tempo e a gente percebia que a gente não se tornou mais feliz ou menos feliz porque nós recebemos aquele produto. Em suma, essa ideia de que amor é desejo e que nós amamos aquilo que nós não temos e que nós temos que procurar desenfreadamente, como um caminhão descendo a ladeira sem freio por esse objeto, e que nós seremos plenamente seres completos quando nós adquirirmos esse objeto, este produto. É como um cachorro que corre atrás do próprio rabo. É uma busca incessante, é uma busca que nos leva ao desgaste, é uma busca que nos faz ficar correndo a todo momento. E se é triste nos relacionarmos com as coisas, com esta mentalidade, com este jeito de pensar, é mais triste ainda quando nós percebemos que nós nos relacionamos com as pessoas muitas vezes do mesmo jeito. Que nós nos aproximamos, que nós nos relacionamos com alguém simplesmente porque nós queremos estar próximo. E depois que nós estamos próximos, nós a descartamos como uma coisa, quando nós percebemos que não é ali que está a verdadeira felicidade. E o segundo pensador, então, olha para este amor de Platão e fala assim: Platão,
O seu jeito de viver é muito triste. Esta corrida desenfreada atrás do próprio rabo de querer a busca pela felicidade nos leva a um poço sem fundo. A um saco que não tem fundo ali, onde você vai colocando e nunca é capaz de enchê-lo, nunca é capaz de planificá-lo. Então, Aristóteles nos propõe uma segunda ideia. Aristóteles nos define o amor como sendo a alegria na presença. Então, se para Platão o amor é desejo, o amor é a busca por aquilo que não se tem, para Aristóteles o amor é a alegria na presença. Dessa maneira, Aristóteles ele vem como que resgatar uma reconciliação com o mundo do jeito que ele é. Ele vai mostrar para nós que a alegria está no agora, no presente. A alegria já está quando nós já temos o que nós queremos. A nossa felicidade não reside, ela não mora naquilo que nós não temos e desejamos, mas a nossa alegria, a nossa felicidade deve residir, deve morar naquilo que nós já temos. A vida que temos que viver é o agora. A vida que temos de viver é o já. Você não vai ser feliz com o carro que você deseja, você já é feliz com o carro que você tem. Se não é com o carro que você já tem, com a bicicleta que você já tem. Se não é com a bicicleta que você já tem, você é feliz com o 1505 que você pega toda manhã. Aí mora a nossa felicidade. É um amor pelo presente, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, sem querer desejar nada, sem querer aspirar nada, sem querer ter metas a longo prazo, por aquilo que nós somos agora. E, obviamente, esse não é o amor eros, proposto por Platão, mas eu disse para vocês que nós temos 3 palavras em grego que definem amor. A primeira foi eros, por Platão. A segunda, então, é filia, nos proposto por Aristóteles. E esse tipo de amor é o amor filia. É o amor onde nós somos chamados a viver no agora, no presente. E nós podemos buscar a felicidade não aspirando coisas inatingíveis, inalcançáveis, mas percebermos que somos felizes se nós conseguirmos despertar em nós, perceber em nós aquilo que Aristóteles chama de passagem para um estado mais potente do ser. É vivendo o agora, vivendo aqui, que eu me potencializo, o meu ser se torna pleno, deixa de estar e ser vazio, e eu encontro e descubro a verdadeira felicidade vivendo agora. Spinoza chama isso de potência de agir, né? E a gente percebe isso quando a gente está muito desanimado, de repente a gente vai fazendo o que a gente gosta, a gente encontra com quem a gente gosta, a gente escuta a música que a gente gosta e a gente vai ficando mais alegre, de curvado que nós estávamos, não querendo dar bom dia, a gente já está altivo, a gente já está pleno, né? A gente já está com a potência de agir de modo satisfatório em nosso ser. E para Aristóteles e para os grandes mestres, aquilo que nos torna potente para agir não reside nas grandes coisas. Não é pelo número de zeros que nós podemos mensurar, medir o quanto aquilo vai nos trazer felicidade. Muitas vezes essa felicidade reside na simplicidade, muitas vezes essa felicidade mora naquilo que é mais cotidiano, mais simples. Mas se eu deixo de estar atento
aquilo que eu desejo, que eu quero somente, e valorizo aquilo que está no presente, ali reside a felicidade. E os mestres espirituais nos falam, testemunham para nós que, de fato, eles encontram a felicidade, encontram a plenitude do seu ser naquilo que é cotidiano, naquilo que é simples, e é um exercício, sim, que nós devemos fazer também. Não colocarmos as nossas aspirações somente naquilo que está tão distante, mas aprendermos a abrir os olhos e a viver o já, o agora, né? Se é verdade que você ama o que você não tem, isso é desejo, você está amando a moda de Platão. Então, quando você ama o que você tem, você está amando a moda de Aristóteles. Prós e contras neste modo de amar, segundo Aristóteles. Ramon, se eu pensar desse jeito, eu corro o sério risco de me acomodar. Verdade. Ramon, se eu consigo observar a vida a partir da ótica do presente, eu posso me tornar mais feliz, não olhando somente a página do Instagram e vendo o que os outros estão comendo, aonde os outros estão viajando ou de que modo os outros estão aglomerando. Também verdade. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem tanto à areia, né? Essa capacidade, esta necessidade de nós olharmos para o presente e nos alegrarmos no presente é uma escola que nós poderemos e devemos desenvolver. Mas, claramente, isto não é a definição de amor. Se nós temos que aprender a olhar o presente, nos alegrarmos nele e com ele, não é este o caminho que nos levará a vivenciarmos a missão do para que estamos neste mundo. Aí surge para nós um terceiro pensador, um mestre espiritual, para os cristãos, Deus, Jesus Cristo. E para Jesus Cristo, o carro-chefe para o entendimento do verdadeiro amor, para a felicidade, está no amor. E nós corremos e chegamos no mesmo ponto perguntando-nos o que é o amor. Quem é o objeto de amor? Para Platão, o amado é qualquer coisa. Qualquer coisa que eu ainda não tenho, qualquer coisa que eu ainda desejo, a partir do momento que eu a tenho, ele deixa de ser o objeto do amor. Para Aristóteles, o amado é tudo aquilo que me alegra. Se eu estou vivendo o presente e algo me alegra, então este algo é o objeto do meu amor, é o amado. Em Cristo, não é o que falta, nem é o que me alegra. Segundo Santo Tomás de Aquino, no amor de Cristo, o importante é o amado. E ele revela-nos o contentamento e a necessidade de buscar o grande amado. No amor de Cristo, você abre mão em favor de quem você ama. No amor de Cristo, nós aprendemos um conceito que sai da faixa do egoísmo e entra na esfera da alteridade, do altero, do outro, né? O altruísmo é o contraponto ao egoísmo. Então, se num ponto você se coloca como sendo egoísta, o centro do universo, a figura mais importante do universo, Cristo vem nos ensinar que o que nós devemos viver é o altruísmo, o amor oblativo, o amor oferecido para o outro. E ele nos ensina isso através do seu modo de viver, ele nos ensina isso através da sua vida, ele nos ensina isso através da sua morte e da sua ressurreição, né?
Então não é um amor para si mesmo, mas o amor, ele se faz verdadeiro quando ele se dá. E aí começa a ficar um pouco mais claro para nós. Porque em Paulo, 1 Coríntios 13, um texto que, se nós já fomos em casamentos, nós já ouvimos esse trecho, São Paulo nos define o amor não mais como sentimento, mas como ação, como gesto. Se nós achávamos que amor era sentimento e tínhamos esta certeza, é porque nós não lemos ainda, ou não lemos com a devida atenção, o texto de Paulo em 1 Coríntios 13, onde ele vai falar que o amor é, e começa a citar, a trazer para nós uma série de ações, bondade, né? O amor, ele não se irrita, o não se irritar não é sentimento, é um gesto. Ser bondoso não é um sentimento, mas é um gesto de agir com bondade, né? E começa a trazer outras características do amor que não é sentimento. Ele define a caridade, o amor é isso, né? Neste momento, então, do amor altruísta, do amor onde nós não estamos centrados no nosso desejo ou na nossa felicidade, mas no nosso radar de amor o centro é outro, Jesus Cristo nos apresenta o amor, então, ágape. O amor deixa de ser eros, o amor deixa de ser filia, o amor torna-se ágape. Somos criados para amar o grande outro que é Deus. E aqui, então, nós entramos em comunhão novamente com a ideia no catecismo de que conhecer e amar a Deus é o porquê de estarmos aqui neste mundo, né? No número 358, o homem foi criado para servir e amar a Deus. Então, um motivo na nossa criação é para amarmos o grande outro que é Deus. Agora, se é verdade que o motivo de estarmos aqui é para amarmos e servir a Deus, São João, na sua carta, ele vai nos alertar que se nós dizemos que nós amamos a Deus, que nós não vemos, e se nós agimos de uma maneira que nós não amamos o outro que nós vemos, nós estamos sendo mentirosos. Ou seja, São João, ele dentro do princípio cristão, ele vai nos apresentar que é impossível amarmos aquele que nós não enxergamos e não sermos portadores do mesmo amor, do mesmo jeito de agir com aquele que nós enxergamos. Agora, Ramon, como que eu vou amar aquele que eu enxergo e que aquele que muitas vezes se apresenta como sendo meu inimigo? No próprio Evangelho, Cristo nos fala que amarmos aqueles que são os nossos amigos, isso até os publicanos, os fariseus fazem, isso é fácil. O que nós devemos fazer é amar aqueles que nós temos como inimigos. E aqui se dá claramente a diferença de amor sentimento e de amor ação. Porque garanto que todos nós somos incapazes de sentir coisas boas, se amor fosse sentimento, por alguém que pisou na bola com você, por alguém que fez uma maldade muito grande com você. Então, o que Cristo vem pedir a mim, vem pedir a você, não é que nós tenhamos este sentimento para com aquela pessoa. O que ele vem pedir para a gente é que nós tenhamos gestos de amor para com aquela pessoa. Em outras palavras, o que ele vem pedir para mim, o que ele vem pedir para você, é que nós consigamos olhar nos olhos daquela pessoa e tratá-lo como sendo pessoa. Tratá-lo como sendo gente. Tratá-lo como sendo portador da dignidade que ele merece, apesar das suas ações, apesar daquilo que ele fez. Isso é agir com amor. É você ter a
possibilidade de oferecer o perdão para outra pessoa. Somente quem ama é capaz de perdoar. E eu garanto que vocês sabem que perdoar aqui não é esquecer. Esquecer é outra coisa, é amnésia, talvez sintoma de Alzheimer, mas não é perdão. Segundo Valério Obsetti, ele nos define perdão como sendo a capacidade de você assumir que alguma coisa feita pelo outro te fez mal, mas hoje você é capaz de olhar nos olhos daquela pessoa e dizer: o mal que você me fez hoje já não dói mais. De maneira prática, eu brinco que é a capacidade de você conseguir descer na escada atrás daquela pessoa que pisou na bola com você, sem você ter a tentação de empurrá-la, sem você cair na tentação de se vingar. Isso é perdão. Até então, eu aconselho você a descer antes dela na escada, não desce depois não, que você pode ser traído pelos seus instintos, né? Mas a partir do momento que você fala assim, não, tranquilamente, hoje eu estou rezando por aquela pessoa que me fez mal. Hoje eu consigo olhar nos olhos dela e falar assim, olha, a cicatriz está aqui. Quando você tem um ferimento, o ferimento te deixa a cicatriz. Mas o grande sinal de que aquele ferimento já se curou é a cicatriz. A cicatriz não é vergonha, mas a cicatriz é assim, olha, eu passei por um mau momento e venci. Esse é o sentido da cicatriz. Hoje já não dói mais. Eu posso até sentir, eu lembro, mas não dói. Quando nós oferecemos o perdão para alguém, é a mesma coisa. Ramon, eu não esqueço. Claro que você não vai esquecer. Perdão não é esquecer, mas é você ter a capacidade de olhar nos olhos do outro e falar, doeu, hoje já não dói. Hoje já não dói tanto, estou num processo de perdão, não é um ato mágico que eu perdoo de uma hora para outra. Né? Então a gente começa a perceber que se é verdade que nós nascemos para amar e servir a Deus e nós amamos o grande outro, nós sentimos o perdão do grande outro, é verdade também que em Jesus Cristo, este amor que nós devemos dar a Deus, ele começa a se refletir no amor às outras criaturas. E quando nós aceitamos o convite de sermos santo à medida que Deus é santo, isso na nossa linguagem religiosa é representado como um processo de santificação. A conversão, o nos tornar santos a cada dia se dá na medida em que nós vamos nos cristificando, nós vamos nos aproximando de Cristo, nos aproximando de Deus, nós vamos nos conformando na mesma forma e forma do pensamento, do agir de Cristo, onde oxalá um dia consigamos dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isto é viver a santidade. E é impossível vivermos a santidade desta maneira se nós não vivermos um processo também de humanização. Porque nós somente enxergaremos o outro como sendo parte integrante do organismo vivo que eu vivo, se eu me enxergo também como sendo um ser humano. E eu enxergo o outro como sendo um ser humano, da mesma dignidade que eu tenho. Agora, se eu não me enxergo com esta dignidade, se eu não tenho o respeito, o carinho e o amor para comigo, eu serei eternamente incapaz de desprender esta mesma atenção para com o outro. E Jesus sabia disso. E antes de Jesus me mandar amar o outro, ele nos exorta a nos amarmos. Prova disso é o mandamento quando ele fala, ame o próximo como a si mesmo. Você não vai ser capaz de amar o outro se primeiro você não se amar. E à medida que nós nos amamos, à medida que nós amamos o outro, que nós nos respeitamos e respeitamos o outro, nós entramos num processo de humanização, onde eu não vejo o outro apenas como coisa,
mas como parte integrante desse organismo vivo, que nós chamamos de sociedade, que dentro do ambiente religioso nós podemos chamar de comunidade, de eclésia, de igreja, e nós valorizamos o outro pelo que ele é, pelo ser humano que ele é. E à luz do pensamento de Evagrio, que foi um grande autor espiritual do século IV, na sua obra Tratado sobre Oração, ele vai nos dizer o seguinte, no século IV, no ano 300 e pouco, ele vai nos dizer, abençoado é o monge. Nós podemos dizer, abençoado é o cristão, que depois de Deus, reconhece Deus em todos os homens. Nós poderemos traduzir o que Evagrio colocou no século IV e dizer hoje, abençoado cristão, que depois de reconhecer Deus presente no ostensório, no sacrário, na Eucaristia, é capaz de reconhecer Deus em todos os homens. Diz-nos uma historinha que Dom Helder Câmara, certa vez foi chamado para uma igreja. Naquela capela, eles tinham arrombado a capela e tinham profanado a capela, tinham pego os vasos sagrados, os ostensórios, achado que era ouro, levado embora, e antes disso tinham jogado a Eucaristia no chão. E estava uma cena horrível, porque era por toda parte, partículas consagradas, hóstias jogadas no chão. E aquelas senhoras muito piedosas, recolhendo, ele chegou lá, o padre estava junto, ele se ajoelhou, começou a recolher também as partículas, fez como o ritual mandava, né, a limpeza de todo aquele lugar, recolheu aquela água, rezou uma Eucaristia ali em desagravo. Acabando a Eucaristia, ele falou, bom, aqui nós encerramos. Nós fizemos o desagravo deste templo, recolhendo as partículas que é o corpo de Cristo que estava no chão. Agora eu convido as senhoras e o senhor padre para continuarmos, irmos para a rua, recolhermos em cada esquina o Cristo que está caído, dormindo ao relento. Eu tenho certeza que se Dom Helder não leu Evagrio, Pôntico do século IV, foi o mesmo Espírito Santo que inspirou Evagrio no século IV e que inspira também Dom Helder no século XIX, século XX, no século XX, a nos dizer isto, que é o mesmo Deus que mora no sacrário e o mesmo Deus que reside no coração e na pessoa de todos os homens. Quem adora a Deus, ama os seus filhos. Quem respeita a Deus, respeita todo ser humano. O Papa Francisco nos lembra que Deus não suporta o ateísmo de quem nega a imagem divina que está gravada em cada ser humano. Não reconhecer Deus presente em cada ser humano é um sacrilégio. Ou seja, nós nos tornamos ateus não só quando nós dizemos que nós não acreditamos em Deus, nós nos tornamos ateus quando nós não reconhecemos a presença dele em cada ser humano. E a partir disto, nós somos vocacionados, chamados, convidados a entender que a nossa missão neste mundo, aqui e agora, no que diz respeito a amar a Deus e a amar os outros, é sim de nos santificarmos. Nós estamos neste mundo aqui e agora para nos santificarmos, para nos tornarmos santos. Mas nós só nos tornaremos plenamente santos se nós nos tornarmos plenamente humanos e vivendo o aqui e agora da nossa história. Eu fico muito triste quando eu vou em algumas comunidades e vejo alguns relatos antes da minha fala, que as pessoas falam, quando eu era deste mundo, quando eu vivia no mundo, eu era assim. Quando eu era do mundo, eu vivia assado.
E eu penso com os meus botões, engraçado, eu estacionei meu carro ali fora e eu não vi nenhuma nave espacial. Ou seja, esse coitado, ele continua no mundo. Ele continua vivendo a sua vida presente neste mundo. E ele ainda não percebeu que é neste mundo que nós temos a função de torná-lo mais humano. E que o mundo é, sim, objeto de santificação quando nós nos indignamos com aquilo que deve ter a nossa indignação, quando nós reformamos aquilo que deve ser reformado, quando nós nos manifestamos contra aquilo que deve ser manifestado, quando nós agimos com um tom profético no nosso agir e na nossa fala, quando nós pedimos dignidade para todos, porque isso não é um gesto simplesmente político, isto é um gesto eclesial. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude, nos ensina Jesus. Então, se eu me comprometo com o agir cristão, eu me comprometo com que o outro também tenha vida. Eu me comprometo com que o outro também tenha vida plena. Seja manifestado esta vida nele. Seja manifestado esta vida nela. Somente sendo humanos poderemos nos santificar. E poderemos viver o amor, amar o próximo, amar a Deus, inspirado por algumas figuras dentro da nossa igreja. E quem me conhece sabe que eu não iria trazer outra figura, senão a nossa querida Teresa de Lisieux, para nos mostrar o porquê estarmos aqui neste mundo e como viver esta missão neste mundo. Santa Teresinha viveu este amor no seu dia a dia. Nas pequenas coisas. Quem lê a História de uma Alma percebe claramente que Teresinha não tinha uma agenda lotada de afazeres, de compromissos pastorais, de atividades. Não. Teresinha não edificou grandes monumentos. Teresinha não edificou monumento. Teresinha viveu numa clausura e morreu com 24 anos. Uma menina, mas que humanamente tinha se tornado gigante no seu modo de agir. E viveu na clausura, viveu os seus 24 anos e é hoje considerada padroeira, patrona das missões, padroeira da França juntamente com Joana d'Arc. Pelo que viveu, pelo que experimentou, pelo que experienciou e pelo que ensinou, ela é proclamada doutora da igreja, a doutora da ciência do divino amor. Por quê? Porque ela fez a experiência viva do amor. Não do amor egoísta, mas daquele amor que nos é capaz de nos descentralizar. O Papa Francisco fala que quando nós colocamos Cristo como centro da nossa vida, paradoxalmente nós vamos nos descentralizando, porque ele se torna o centro, ele se torna o agir principal. Foi essa experiência que Teresinha vivenciou, o amor concreto. Apenas um fato. Teresinha reservava o melhor sorriso dela, não para uma das suas irmãs de sangue que estavam no convento. Teresinha destinava o melhor sorriso dela para aquela irmã que era da convivência mais difícil, daquela ferpa que incomodava muitas vezes ela. Aquela irmã que na hora que estava lavando roupa, batia lá e respingava água suja na cara dela, ou que quando ela fazia uma limpeza, ela ia lá e reclamava de alguma coisa. É para ela que ela dava o melhor sorriso. A tal ponto de incomodar tanto essa irmã, de certa vez ela explodir, falando, por que você faz isso comigo? Ela fala, porque eu amo a senhora. Era puramente por causa de um amor humano? Simplesmente porque ela gostava dela? Ou era simplesmente porque ela era capaz de enxergar naquela pessoa Deus? Teresinha percebeu que no coração da igreja ela deveria ser o amor. Deveria ser esta força que impulsiona, que nos leva a viver. Esse fato me faz lembrar, já estamos encerrando, que certa vez, no primeiro ano de pontificado do Papa Francisco, eu vendo uma pregação dele no Domingo de Ramos,
ele falava da esmola. E eu sempre cito esse fato, se alguém já ouviu, eu peço desculpas para falar novamente, que o Papa Francisco, ele dizia assim: quando eu era padre ou bispo e atendia a confissão lá em Buenos Aires, eu fazia 3 colocações para quem vinha confessar comigo. A primeira é: você dá esmola, né? Então, isso já era tranquilo. A segunda coisa: quando você dá esmola, você olha nos olhos da pessoa para quem você está dando esmola? Então, a primeira coisa, se você dava esmola. A segunda, se você olha nos olhos de quem você está dando esmola. E a terceira coisa é, quando você dá esmola, você olhando nos olhos, reconhecendo o Cristo naquela pessoa, você toca na pele dela e reconhece nela o Cristo que está presente ali? Ah, Ramon, mas na época de pandemia agora não estou tocando nem no meu pai, na minha mãe, vou tocar no morador de rua. Tá bom, a pergunta é: antes você tocava? Ele falou: porque aquela pessoa é o Cristo. Evagrio, Helder, Câmara, Papa Francisco. Com a mesma ideia. Na pessoa de quem está necessitado, ou na pessoa do ser humano, Deus se faz presente ali. Fiquei com aquela coisa na cabeça, me incomodou um pouco, e um dia eu estava vindo, quem conhece Belo Horizonte, do centro, sentido Contagem, na avenida, na Expressa Teresa Cristina ali. Passei na frente da praça da estação e tinha umas moedinhas já reservadas no console do carro. Nisso se aproximou uma pessoa de cadeira de rodas, e a tendência original, primeiro, era logo subir, não querer conversar com ninguém, né? Quando a pessoa foi se aproximando, eu lembrei do Papa Francisco, baixei o vidro, peguei as moedinhas. Quando a pessoa veio com a mão, eu coloquei a minha mão na mão dela, ela fechou a minha mão e falou bom dia. Eu olhei nela e falei bom dia. E falou assim: cara, não me importa o quanto você colocou aqui. O que me importa é o jeito que você me tratou. Eu fiquei com a voz um pouco embargada e quase falei para ele assim: ó, pergunta para o Papa Francisco, a culpa é dele, ele que me ensinou. Não é mentira, Jesus Cristo já tinha me ensinado, eu não tinha ouvido. E é apenas um relato para mostrar como que para nós humanizarmos o outro basta tão pouco. Não foi pela moeda, foi pelo gesto, foi pela ação. Foi por tornar uma pessoa invisível visível. Ela foi reparada, ela foi observada. Bom dia, um sorriso. Isso humaniza. É claro que a moeda poderia ser e seria importante para ele. Mais do que a moeda, o olhar, o sorriso, o gesto. Dar importância a quem merece importância, que é o outro, que é Deus presente no outro. Quem dera cada um de nós façamos esta experiência de amor. Quem dera, a exemplo de Teresa de Lisieux, ouvindo o que Cristo nos ensina, nós consigamos viver esta experiência não numa realidade que há de vir, mas construindo o reino de Deus aqui, agora, já. Já que fomos criados por amor e para amar, vivamos este amor no dia a dia das nossas vidas. O que eu tinha preparado era 50 minutos, peço perdão por ter estendido a 54 ao Frei Bruno, né? Agradeço imensamente cada uma que esteve com a gente até agora, e a gente tem alguns minutinhos, então, para podermos conversar algumas questões, algumas perguntas. Frei Bruno, você está aí? E aí, Ramon? Por aqui Tudo sim, bem, acompanhando. Então, muito obrigado, em primeiro lugar, né, pela Imagina. partilha bem sincera, né? Bem sincera. E, assim, é algo que são temas, assim, que são coisas que a gente sabe, mas a gente não pensa nessas questões porque nos parece muito óbvio, né? Sim, Nos sim, sim. parece muito óbvio que a gente está nesse mundo, nos parece muito óbvio que a gente tem uma meta, que a gente está em caminho, e nos parece muito óbvio o amor, né? Mas quando a gente para pensar mesmo, a questão é muito mais ampla, né? E se cita a Santa Teresinha, né, do Menino Jesus.
E é muito curioso que ela escreva lá no manuscrito C, né, que ela escreve no último ano de vida dela, ela escreve: nesse ano eu descobri o que é o amor. Olha só, uma menina que com toda essa situação que você colocou, né, que já se esforça para amar as suas irmãs, que já se esforça para amar aquelas irmãs da comunidade que são de gênio, mas difícil para ela, de convivência mais difícil, né, em todo esse movimento, ela depois descobre uma grande novidade de amor, né? uma qualidade diferente de amor. Né? Talvez a gente possa falar assim, não Sim, sei, sim. né? Sim, sim. Mas é uma redescoberta desse amor. Né? E a gente está nesse caminho, né? A gente está nessa luta, porque realmente sim, o amor ele tem esse poder de transformar os corações, né? O Com certeza. nosso e das pessoas que estão ao nosso redor. Né? E os místicos também estão falando sempre disso. Sim, Esse nosso crescimento nesse caminho de santidade é de amar mais, né? Que é o mandamento de Jesus no final das contas. Amar a Deus, amar o próximo como Deus nos ama, como nós somos amados, né? E que talvez o grande amante ou amador de toda essa história seja Deus em sim, primeiro lugar, né? sim, Que sim. nós somos os amados dele, né? E é essa experiência de ser amado que nos impulsiona, né? Que nos empurra para amar também, porque né, quem se sabe amado, quem se sente amado, né? E quem vive, né? Como pessoa de fato que está nessa experiência de amor, não vê outra saída senão também amar. Nós aprendemos pela imitação, né, Frei? Se nós experimentamos esta experiência do amor, não nos resta, como você disse, outra ação senão imitá-lo, né? Em contrapartida, se nós temos muitas vezes experiências apenas egoístas, naturalmente nós vamos agir assim. E aí entra, acho que de maneira muito forte para nós pais, né, falando agora para as famílias de maneira mais especial, a importância de ensinarmos esta alteridade, ensinar esta questão do amor, não com palavras, não com discursos, né, mas através dos gestos pequenos. É no dia a dia que nós vamos moldando, é no dia a dia que nós vamos criando balizas, criando parâmetros mesmo, definindo o que é o amor, né? Fazendo estes gestos e demonstrando para os nossos filhos, para aquelas pessoas que estão do nosso lado, também na vida comunitária, mostrando para o outro que esse gesto de amor está acontecendo, e assim nós vamos nos moldando. Aquela imagem do Padre Zezinho, né, da pedrinha no fundo do rio, que ela é redondinha, sem ponta, e que uma não incomoda a outra, mas para chegar naquele ponto, uma foi ralando, uma foi polindo a outra nas suas arestas, nas suas pontas, friccionando, até ficar bonitinho, né? Às vezes a gente vê na clausura uma comunidade linda, né, cantando harmoniosamente, mas a gente não sabe o que passou ali também, com umas pontinhas na outra foram ralando. Isso não é demérito nenhum, porque somos seres humanos, não somos uma comunidade angelical, somos seres humanos que temos nossos defeitos, mas se nós assumimos, não fugimos da nossa responsabilidade, nós vamos nos tornando mais harmoniosos, uma comunidade mais bonita de agir, uma comunidade mais bonita de se vivenciar, mais gostosa de estar também, mesmo tendo as suas arestas de vez em quando. Isso na vida religiosa, isso na vida familiar, isso na vida profissional, isso é a vida humana, né? Sim. Bom, eu também gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão aqui, né, que entraram durante a transmissão da live, né, o Paulinho, a Ana do Carmelo, né, que estão nos acompanhando de Caratinga, da nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo, a Isadora, aqui da nossa paróquia, né, e vou aproveitar para colocar o comentário da Isadora, e aí talvez a gente possa comentar alguma coisa em cima disso, né? Vamos lá. Isadora comenta, né? Quando deixamos de enxergar o outro como ser humano, nós somos capazes de cometer qualquer atrocidade. Sim. Acho que é um bom resumo, né? Eu costumo brincar
nas minhas palestras que uma das características da nossa doença enquanto sociedade, me entendam bem, por favor, quando nós temos pet, temos animais, e nós tratamos esse animal como sendo quase que um ser humano. Isso não é o problema. Porque se nós temos um animalzinho, nós temos que tratá-lo bem e da melhor forma possível, dando uma boa alimentação para ele, dando um lugar para ele dormir. Isso não é problema nenhum. O problema é quando isso revela para nós que nós estamos tratando o outro ser humano como sendo uma coisa, nem como sendo animal, né? Quando nós coisificamos o outro ser humano, nós enxergamos ele na rua e nós pulamos como se fosse alguma coisa quebrada, estragada que está ali, aí a nossa sociedade revela que nós estamos, enquanto igreja, falhando muito ainda, enquanto sociedade, falhando muito ainda. Então não é um cuidado que nós damos aos animais que revela que nós estamos no caminho errado. Não, muito pelo contrário. É quando nós tratamos o outro ser humano como sendo coisa. E quando nós não nos indignamos com aquilo que está sendo feito com as pessoas. Há tempos atrás, quando eu morava em Caratinga ainda, Frei Bruno, mais de 20 anos, 24 anos, teve uma cena quando um policial puxou alguém para trás de um carro, de uma Kombi, olha como que era velha a história, de uma Kombi, e deu para ouvir 2 barulhos de tiro. E matou o cara ali. Hoje em dia, naquela época, essa imagem rodou todos os telejornais, e nós íamos em pela atividade pastoral, nós íamos em diversas celebrações em Caratinga. Em cada missa que nós fomos naquele final de semana, nós ouvíamos uma referência a esse fato nas homilias, ou seja, indignou, provocou. Hoje em dia a polícia entra, mata 24, 28 pessoas numa favela, e a gente não fica indignado. A gente está assistindo um telejornal, não mostrou a cena, mostrou só o barulho. Hoje em dia a gente vê alguém dando um tiro na cabeça do outro, a gente está comendo, a gente fica. A gente não fica mais indignado com isso. Então, a indignação é um sentimento próprio de quem é ser humano, e nós não devemos perder isso. O próprio Jesus, quando chegou no templo e viu que estavam transformando a casa dele, a casa do pai dele, num covil, né? Ele ficou indignado, como diz o representante do BBB, né? Então, essa indignação, ela tem que fazer parte da gente. Essa indignação, ela tem que estar presente na nossa vida, e é o filtro, Isadora, que vai nos permitir não cometermos essas atrocidades, como você disse, né? É isso que vai nos fazer olhar o outro ser humano, porque ele é presença de Deus, ele é importante para mim, ele é meu parceiro, não é meu inimigo, como templo de Deus, como nos ensina a própria Elizabeth da Trindade, né? E se a gente perde esse referencial, aí complica. Nós cristãos, a gente pode até pensar na ideia de que o meu irmão, né, o outro, ele é também sacramento. Sim. Sacramento do Pai, né, sacramento de Cristo, da Trindade, né, que nos habita. Quando o Papa fala aqui, né, que se eu não reconheço a presença de Deus no outro, estou sendo ateu. Não adianta reconhecer só no sacrário. Eu tenho que reconhecer na vida do outro, na pessoa do outro, na boniteza, como diz a minha avó, e na estranheza, naquilo que é luz e naquilo que também é treva, que é uma realidade paradoxal de todo ser humano. Minha, sua, de todos nós. Né? A Maria Sônia também coloca: se importar com o outro faz toda a diferença. Com certeza. Também ela deixa o seu recadinho: parabéns, Ramon, Deus te abençoe sempre. Amém, Soninha. E importar com o outro não pelo que ele faz com a gente, mas pelo que ele é. Acho que esse é o grande ensinamento, né? Aninha. Bom dia, Ramon. Bom dia, Frei Bruno, toda a comunidade aí. E assim, estava falando do outro, mas também é curioso esse outro que a gente também não escolhe, né? Sim. Senão, se esse outro diz respeito, assim, às pessoas que me amam, à minha família, né, aos meus amigos, mas não, esse outro é toda uma gama de possibilidades, né? É universal, né, Bruno?
né, Frei? Esse Sim. outro é universal, não é só aqueles que me agradam, que pensam igual a mim, né? Hoje é muito fácil, e o algoritmo facilita muito isso, né? Você se aproximar com aqueles que pensam igual a você. Então, se você está no mundo do Instagram, o mundo inteiro é verde, todo mundo gosta de verde, porque o algoritmo do Instagram bota junto comigo aquelas pessoas que gostam do verde. E eu imagino que no mundo todo mundo gosta de verde. E quando você vai lá fora e vê que alguém gosta de roxo e de branco, opa, causa estranheza, né? Então, nos faz bem sair do algoritmo do Instagram, do Facebook, né? E ver outras realidades e amar também na outra realidade, que torna-se um pouquinho mais difícil. Agora, Ramon, por favor, Oi. uma dica para nós. Como a gente rezar para Hum. aprender a amar? Já que a gente está nesse ensinamento, buscando, né, cada dia, nesse transplante de coração, né, com o coração de Jesus, com o coração de Deus, né, para aprender a amar como Ele nos ama. Então, na Uhum. nossa vida espiritual, como que você percebe assim que a gente pode dar passos a partir da vida de oração? Olha, nós estamos com um grupo, Frei Bruno, nos reunindo virtualmente toda quinta-feira, refletindo um pouco as catequeses do Papa Francisco sobre a oração. Na catequese que ele fez em junho, que nós refletimos agora, essa semana, ele nos dá a dica que para rezarmos nós não precisamos nos maquiar para rezar. Ou seja, nós temos que nos aproximar de Deus como nós somos. Isso me faz pensar muito que se eu me aproximo de Deus do jeito que eu sou, sabendo quem eu sou, e digo para Ele o que eu estou sentindo naquele momento, quem eu sou, eu começo a me conhecer melhor. E uma dica, né? Uma maneira para eu poder reconhecer o outro do jeito que ele é, primeiro é me reconhecer do jeito que eu sou. Se eu tenho essa humildade de perceber que eu não sou 100% bom, que eu não sou 100% perfeito, que o meu coração não é 100% aquela terra onde brota semente 100 por 1, e começo a me enxergar também como sendo portador de espinheiros, de pedregulhos, eu começo a me conhecer melhor como eu sou, né? Eu vou começar a reconhecer o outro dessa maneira, e nada melhor do que eu me aproximar de Deus do jeito que eu sou. Abrir o meu coração para Ele, conversar com Ele, sentir o seu amor para comigo, né? O próprio Papa Francisco colocava que, às vezes, o sentimento que nós temos ao rezar é de nos termos sentido ouvido por Ele. Ontem mesmo, quarta-feira mesmo, ele dizia que às vezes nós nos frustramos quando nós fazemos um pedido para Ele, a coisa não acontece do jeito que a gente quer. E a própria novena de Santa Teresinha, das 24 Glória ao Pai, no texto da novena fala assim, que a gente pede isso se for conforme a vossa vontade, né? E não só se for da vontade dele, mas se for conforme aquilo aconteça segundo a vontade dele. E que as coisas depois vão acontecendo e as coisas se ajeitam porque aconteceu no tempo de Deus e do jeito de Deus. Então a minha dica seria esta: aproxime-se de Deus do jeito que você é. Deixe Deus ser do jeito que Ele é. Converse com Ele. Abra o seu coração de uma maneira mais plena possível, sem máscara, sem maquiagem. Diga a Ele o que você é. E sinta-se ouvido por Ele. Sinta-se amado por Ele. Assim a gente começa a entrar na escola do verdadeiro amor, na escola do verdadeiro entendimento. Já que Deus me ama e me acolhe do jeito que eu sou, eu posso começar a acolher e a amar o outro do jeito que ele é. Abra o seu coração. Se não tem nada para dizer, fique olhando para ele e deixe ele ficar olhando para você. Nossa. Muito Bom. bem. Bom, então por aqui a gente já vai finalizando também, aproveitando agradecer a presença, né, de todo mundo que nos acompanhou. Vai ficar gravado aqui no nosso canal da paróquia, essa transmissão, então aproveita e encaminha para alguém que não pôde participar, né, ao vivo com a gente.
E a gente agradece muito ao Ramon, também, mais uma vez, né, pela presença e disponibilidade, pela prontidão de nos ajudar, né, nessa manhã de espiritualidade. E lembrando que a gente continua com a manhã de espiritualidade no último domingo do mês, nesse mesmo horário, de 9 horas. Né? Então, aproveita, você que nos acompanhou hoje, estende esse convite também aí, onde na sua paróquia, né, no seu grupo, na sua comunidade da Ordem Secular, que nos acompanha também. E muito obrigado pela presença de todos também. Amém. Aí o pessoal Frei está chegando. Frei Bruno, a minha primeira palavra foi de obrigado, e minha última palavra, novamente, obrigado. Obrigado a você, obrigado à comunidade, obrigado ao Frei César, obrigado a todas as pessoas que estão presentes, obrigado a Patrícia Gimenez, minha esposa, que da sala nos acompanhou, né? Obrigado a todos os amigos. Me coloco à disposição, tá? Se a gente puder ajudar numa próximo momento, mesmo indicando nomes, indicando pessoas, me coloco à disposição. Ninguém merece me ouvir duas vezes, tenho consciência disso. Então, parabéns pelo projeto, e a minha palavra final é muito obrigado. Gratidão. Um abraço. Tá bom, um abraço. Então é isso. Vamos rezar juntos uma Ave Maria, agradecendo a Nossa Senhora por nos proporcionar esse momento, né, pela sua graça, a graça de Deus e seu auxílio, que nos acompanha sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-nos, por Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos.